Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um tema super bacana que é a amamentação prolongada. Quais seriam os desafios e os benefícios de estabelecer esse processo? Eu sou a Gisele Stropa, eu sou educadora perinatal e esse é o canal Interatividade Materna. Para começar a nossa conversa, então, vamos entender o que significa o termo amamentação prolongada. Então, nós temos uma recomendação da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e também do Ministério da Saúde do Brasil, que os bebês devem ser amamentados até 2 anos de vida ou mais. Então, quando a gente fala amamentação prolongada, a gente vai estar se referindo àqueles bebês que ultrapassam essa recomendação mínima de amamentação dos órgãos mundiais e nacionais de saúde. Então, é importante a gente entender, né, o que significa ter um processo de amamentação prolongada para não cair em equívocos que podem levar ao desmame, que é a nossa maior preocupação. Hoje, a gente vive numa sociedade que tem uma cultura de desmame muito forte, né? Muitas vezes, a resposta para dúvidas, para intercorrências e para dificuldades dentro do processo de amamentação é o desmame. Quando a gente fala de um processo de amamentação prolongada, a gente está falando de uma mãe que vai enfrentar uma batalha diária por um longo período, ou seja, mais do que 2 anos de vida, que é bastante tempo, né, gente? A gente sabe que a amamentação por si só é extremamente desafiadora, seja lá no início, quando a gente ainda está se conhecendo com esse bebê, seja durante os picos de crescimento e os saltos de desenvolvimento, ou seja, quando esse bebê tá maiorzinho, que já aceita outros alimentos, já passou pela introdução alimentar, porém ainda tem aquele vínculo muito forte, aquela necessidade de contato muito forte com a mãe. Então, só por isso, os desafios são imensos para a gente permanecer amamentando por muito tempo. Só que a gente não para essa conversa por aí, né? A gente sabe que a amamentação está sujeita a intercorrências clínicas, digamos assim, em todo o período que ela existir. Então, o que seriam essas intercorrências? São aqueles probleminhas que causam desconforto para a mulher, principalmente mais lá no início, mas que podem acontecer em qualquer período. Seria um bico rachado, seria um peito engurgitado, um ducto entupido. Então, existe uma série de coisinhas que às vezes dificultam o estabelecimento e a permanência do processo de amamentação. E é em cima disso que eu queria falar um pouquinho da amamentação prolongada. Então, quando a gente atinge o 6º mês de vida, é meio estabelecido como regra o início da introdução alimentar. Se a gente for entrar nesse assunto, já rende um outro vídeo, mas só dando uma pinceladinha, nem sempre os bebês devem iniciar exatamente aos 6 meses a introdução alimentar. Existe todo um contexto para ser avaliado. E como o nome mesmo já diz, é introdução alimentar. Então a gente vai começar a introduzir outros alimentos para que lá na frente esse bebê possa estabelecer uma nova forma de nutrição que não seja exclusivamente o leite materno. Porém, o leite materno não sai de cena, ele continua tendo os mesmos benefícios que ele tem lá no início da vida e outros ainda, né? Porque ao longo do processo, quanto mais ele dura, mais a gente vai acumulando benefícios, o que é fantástico, né? Então, ao longo dos meus atendimentos, das assistências que eu realizo, às vezes eu me deparo com situações de bebês com menos de 1 ano de idade que já estão comendo, já estão, né, introduzidos dentro desse universo alimentar complementar. E às vezes as mães falam que vão desmamar por algum probleminha ou por alguma situação sem uma explicação, e o desmame nunca vai ser a resposta para nenhum problema, nenhuma situação que aconteça dentro do processo de amamentação. A gente sempre tem uma alternativa, tá? Então, a amamentação prolongada, ela só se caracteriza se a gente ultrapassar 2 anos de idade. Antes disso, a gente tem que fazer tudo que tiver ao nosso alcance para proteger o processo, para proteger esse aleitamento que vai trazer muitos benefícios. Uma mãe que tem um bebê de 1 ano e meio, essa mãe já está trabalhando em ritmo normal,
esse bebê já está indo para a escolinha, né? Isso é um exemplo. Ele passa bastante tempo afastado da sua mãe, ele já não tem a livre demanda, ele já não consegue ter acesso ao seio materno na hora que ele precisa ou na hora que ele gostaria de ter. Então, quando a gente tem isso, mas a amamentação ainda continua, a gente pode estar exposta a várias situações desafiadoras. Então, a primeira delas vai ser a disponibilidade dessa mãe, né? Imagina você trabalhar o dia inteiro, né? E aí chegar em casa super cansada e pegar o seu bebê num salto de desenvolvimento que vai querer ficar grudado no peito o tempo todo. Esse cansaço, essa carga dupla, né, da mulher já é uma dificuldade para manter o aleitamento. Se ela conseguir encaixar isso no seu dia a dia, é maravilhoso. Aí a gente entra num outro ponto muito comum, que é o bebê ser grande, né, de tamanho, para estar no colo, mamando no peito, e a presença de dentes, né? Então eu já ouvi muitas mulheres falando que desmamaram seus bebês porque eles começaram a morder o peito, né? E quando a gente escuta uma mãe falando que o bebê tá mordendo, na maioria das vezes ela não tá reclamando do ato da mordida em si, mas ela tá pedindo ajuda em todo esse contexto desafiador da amamentação. E qual é a resposta que geralmente essa mulher recebe? Tira do peito, desmama. Cultura do desmame. Então, tudo vai girar em torno disso. A gente precisa mudar a nossa interpretação sobre o que significa um processo de amamentação prolongado, quão positivo é tudo isso e o quanto a gente precisa ajudar as mulheres a conseguir isso, né? Trazer de fato aquele apoio, montar uma rede de apoio efetiva para que ela consiga. Outra situação que pode acontecer é a mulher passar um dia inteiro longe do seu bebê e ter um engurgitamento mamário. O que é o engurgitamento mamário? Quando o peito enche muito de leite, fica muito duro e essa mulher tem dificuldade de manusear esse peito. Com essa pressão interna que vai gerar dos fluidos, esse fluxo vai ficar mais preso. Aí ela vai chegar em casa, vai oferecer o peito para o bebê e às vezes esse bebê vai ter uma certa dificuldade para pegar o peito e mamar, porque tá diferente, né? Aconteceu uma situação inusitada. Por que o peito enche? Por que acontece o engurgitamento depois de tanto tempo? Não era para o corpo estar acostumado? Sim e não, né? A gente sabe que o processo de aleitamento, ele sofre influência hormonal. Então, às vezes, essa mulher teve um dia muito estressante, ou um dia muito agitado, ou um dia muito emocionante. Tudo isso pode impactar na produção dela, né? E isso vai refletir no ato de amamentar. Se acontecer alguma intercorrência, essa mulher precisa de ajuda, né? Em primeiro lugar, eu defendo muito a questão da educação perinatal. Então, assim, é muito importante a gente conversar com as mulheres, explicar para elas como que a fisiologia do processo acontece e o que dá para ser feito, né, dentro de cada situação que pode acontecer, né? Então, a gente tem um peito engurgitado, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma massagem, eu preciso fazer uma ordenha de alívio, eu preciso variar a posição do meu bebê, mesmo ele sendo grande. Isso é um outro desafio, né? Quando eu falo de tamanho do bebê, não é só o tamanho em relação à mãe, né? O tamanho da criança em relação ao adulto, mas é de posicionamento também. Quando você tem um bebezinho pequenininho, você vira ele para todos os lados, se precisar. Agora, quando você tem uma criança maiorzinha que já tem uma preferência por determinada posição, é um pouquinho mais complicado para você fazer com que esse bebê mame de uma posição diferente. E tudo isso está dentro do contexto da educação perinatal. E é muito importante a gente contar isso para as mulheres, passar essa experiência para frente, né? Eu amamentei por 5 anos, né? 2 anos e meio cada filho. Na verdade, 2 anos e 4 meses a primeira e 2 anos e 8 meses o segundo. E eu me lembro que tinha épocas assim que eles não queriam mamar de um lado, queriam mamar só num peito, ou só deitado, ou só sentado. Mas eu lia muito sobre amamentação, eu sempre estava em contato com outras mães que estavam vivenciando o processo. Hoje, o que eu vejo dentro das minhas assistências como consultora de aleitamento é que nem sempre as mulheres têm essas informações, né? As famílias estão cada vez mais nucleares, cada vez menores, as famílias estão cada vez mais distantes, então a gente
perde um pouco da rede de apoio, perde um pouco de contato com aquelas mulheres mais experientes e, né, para somar essa dificuldade, a gente tem muitos profissionais desatualizados que não reconhecem o benefício desse processo prolongado e também não fazem questão de apoiar. Então, é nesse sentido que eu escolhi falar sobre a amamentação prolongada. Se você está dentro do processo de amamentação, seja em qual fase você estiver, é muito importante você saber que existe condutas de manejo para cada situação. E a gente sempre vai avaliar dentro do contexto, isso é muito importante. Então, antes de a gente dar uma resposta pronta, a gente precisa entender como que aquilo aconteceu e como que aquilo foi se desenvolvendo, porque nunca é apenas a intercorrência, né? Então, uma mulher que de repente ficou com um ducto entupido, dificilmente vai ser apenas fisiológico aquela intercorrência. Às vezes ela tá vindo de alguns dias que esse bebê tá tendo saltos de desenvolvimento, então ele tá com dificuldade para dormir, quer mamar só de um lado, não quer pegar o outro peito, ou de repente ele ficou um resfriadinho, né? As infecções respiratórias, elas às vezes são frequentes nessa fase. Isso dificulta também, deixa eles com algumas preferências mais salientes, mais reforçadas. Então, sempre é importante a gente olhar para o contexto antes de dar uma resposta pronta. E, seja qual for essa resposta que a gente vai dar, com certeza desmamar os bebês não vai ser a primeira opção. Eu acredito muito que o desmame deva acontecer de uma forma suave dentro de cada processo. E quem decide o momento de iniciar isso deve ser a mulher com base na sua experiência, né? Sempre respaldada dentro dessas informações fisiológicas. Então, aquela mulher que conhece a fisiologia da lactação, que teve uma rede de apoio, seja ela de amigas, seja ela de familiares ou de profissionais, ela vai reconhecer o momento em que ela deve iniciar o seu processo de desmame junto com o seu bebê, porque ninguém melhor do que uma mãe para conhecer o seu próprio filho. Então, a orientação do desmame, ela deve ser feita a partir do desejo manifestado dessa mulher. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Eu vejo que o que eu pratiquei, foi o que aconteceu comigo, e é o que eu vejo que se torna mais suave, mais bacana. E também protege o aleitamento, porque essa mulher, quando ela estiver apoiada, bem informada, ela nunca vai decidir pelo desmame precocemente. Quando uma mulher está bem assistida, ela tem ajuda, ela se sente segura e ela vai adiante com o processo. Para dar mais motivos para a gente proteger a amamentação prolongada, eu acho importante a gente falar sobre alguns indicadores de saúde infantil. Então, dentro de todos os benefícios que o leite materno traz, e especificamente os benefícios que o processo de amamentação prolongada, além de 2 anos, vai promover, a gente pode incluir a redução do risco de alergias, a redução do risco de hipertensão, colesterol e diabetes e a obesidade infantil. E a amamentação, enquanto ela existir, ela vai estar ajudando a proteger os bebês contra essas questões. Então, fora todo esse contexto de vínculo, de proteção à amamentação, de respeito à mulher, né, de ajuda, de apoio à maternidade, a gente tem os benefícios clínicos que a amamentação prolongada traz também. Então, para finalizar a nossa conversa, eu gostaria de deixar um espaço aberto para que vocês tragam a experiência de vocês e a gente interaja dentro desse assunto. Então, se você tem um bebê com mais de 2 anos que ainda está sendo aleitado, amamentado, deixa seu depoimento aqui e sempre espalhar, né, a informação correta. Hoje nós temos muitos profissionais bem capacitados pró-aleitamento materno, né, muitas consultoras em aleitamento, muitos pediatras que estimulam a amamentação. Então, se você está tendo alguma dificuldade dentro do seu processo, né, procure um profissional ou procure uma rede de apoio e saiba que existe uma série de manejos clínicos para ajudar você a manter o seu processo protegido
né? E que o desmame só aconteça partindo de uma vontade sua inicialmente, né? E mesmo assim, tendo esse apoio para fazer de uma forma gentil, de uma forma suave, que não traga nem prejuízos para você, mulher, nem prejuízos para o seu bebê, certo? E eu espero o comentário de vocês, as sugestões, né? Se ficou alguma coisa que eu disse não ficou bem esclarecida, podem perguntar, a gente volta a falar sobre isso. A ideia do canal é justamente essa, é a gente interagir. Por hoje eu fico por aqui, agradeço muito a audiência de vocês, compartilhem esse vídeo, divulguem o nosso canal, se inscrevam e até o próximo vídeo.